Pronto, tá? Então vamos começar. A aula de hoje vai ser sobre equação da reta. Vai ser unicamente esse tópico. Vamos falar das várias equações, das principais equações da reta. Ok? Esse aqui é um tópico que é bem conhecido. Você faz na escola, no pré-vestibular, sim, é uma coisa bem conhecida. E vamos tentar dar um enfoque um tanto geométrico e algébrico também ao mesmo tempo. Tá? Depois vamos fazer alguns exercícios e vamos acabar a aula por aí. Então, primeiro, vamos pensar no seguinte: a reta é um objeto geométrico, sim? Uma reta é um conjunto de pontos. Pode ser no plano ou no espaço, sim? Estamos nos restringindo a esses casos, o plano ou o espaço. Então, a reta é um conjunto de pontos, tá? É isso mesmo, um conjunto de pontos. Ok, então a reta como pensemos no plano, por exemplo, aqui, e uma reta seria o quê? Um conjunto de pontos, desta forma, sim? É isso, uma reta é isso mesmo, tá? Geometricamente, é claro que é uma reta, sim? É um conjunto de pontos, todos alinhados. Mas no que eu estou interessado agora é em reconhecer algebricamente uma reta, ou seja, em reconhecer quando com uma expressão algébrica ela determina uma reta, tá? Esse vai ser o nosso interesse agora. Então, reta como conjunto de pontos, como um objeto geométrico, está bem claro o que é, tá? Mas nós queremos reconhecer agora o que é algebricamente. Quando que eu vejo uma equação e eu sei que essa equação me dá uma reta, me dá a informação da reta. Essa equação determina a reta, tá? Então, é isso que estamos interessados. Como eu encontro isso? Como que eu encontro uma expressão algébrica que determina a reta, tá? Então, pensemos, por exemplo, nessa reta aqui. Em geral, retas são denotadas por R, tá? No plano, só para fixar ideias. No espaço, a ideia é a mesma, tá? Mas o que eu precisaria para determinar essa reta, então? O que eu precisaria para determinar essa reta L? É um conjunto de pontos, sim? Então, eu preciso de uma equação que escreva todo esse conjunto de pontos, ok? Então, essa reta está determinada por quê? Por uma direção, sim? Porque existe uma única direção dessa reta, sim? Existe uma única direção que determina a inclinação dessa reta, sim? Que seria essa aqui, por exemplo, que seria um vetorzinho aqui. Esse vetor aqui vai determinar, vamos chamar de V, esse vetor V vai determinar a direção da reta, tá? No sentido que a direção do vetor V é a mesma direção da reta, tá? Ou seja, a inclinação que ela faz com um eixo fixo é a mesma inclinação que faz o vetor V com o mesmo eixo. Nesse sentido, sim? Direção é isso, né? Como que ela se inclina com respeito a uma coisa fixa, a um eixo fixo, tá? Então, esse V vai existir um vetor que vai ser paralelo à reta, que tem a mesma inclinação, sim? Tá? Esse vetor V vai ser chamado vetor diretor da reta, tá? E agora, o que eu preciso para determinar essa reta R? Eu já tenho um vetor diretor que ele vai me dar a direção de todos os pontos, sim? Vai me dar a direção da reta. Então, o que mais eu precisaria? Eu precisaria de um ponto qualquer da reta aqui, um ponto P, por exemplo, um ponto, isso, P, tá, P, um ponto P que tem duas coordenadas, sim? Com esse ponto P e esse vetor V, eu consigo todos os pontos da reta, tá? Por quê? Porque se eu tenho esse ponto P, eu posso olhar para esse vetor aqui, para esse vetorzinho que está determinado pela origem por P. Podemos chamar o vetor P também, sim? O vetor aqui, vetor, tá? Então, qualquer outro ponto daqui da reta vai me determinar um vetor, vai me determinar esse vetor aqui, sim? E como que eu consigo esse ponto aqui que eu vou chamar de, sei lá, X, talvez, não sei, um X maiúsculo, tá? Um X aqui. Um vetor XY, melhor, tem duas coordenadas, tá? Um XY. Esse ponto tem duas coordenadas, XY, sim? Determina um vetor, o vetor XY, tá? Esse ponto, como que eu posso determinar esse ponto a partir do vetor P e do vetor V? Ah, tá vendo que meio que forma um paralelogramo aqui, sim? Mais ou menos aqui por aqui. Eu poderia fazer crescer um pouquinho o V aqui, somar com o P e vai dar justamente o XY, sim? Então, todo ponto da reta, dessa reta, se escreve dessa forma aqui. O vetor P, que tem duas coordenadas também, sim? Mais um escalar, o vetor V, o vetor direção, tá?
E isso aqui já é uma expressão algébrica, tá? E essa expressão algébrica determina completamente todos os pontos da reta R, no sentido que qualquer ponto da reta R, xy, vai ser o P vezes algum escalar lambda vezes o vetor direção, tá? O vetor direção sempre ele existe, sempre existe um vetor paralelo à reta, sim? Esse é o vetor direção. Podem existir vários, claro, qualquer múltiplo escalar do vetor direção é também outro vetor direção, tá? Mas o que importa aqui é essa informação aqui. A partir de um vetor direção e de um ponto qualquer que eu conheça que esteja na reta, eu determino todos os outros pontos da reta, tá? Então, e no espaço a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, tá? No espaço é mais difícil de desenhar, mas se temos, por exemplo, uma reta aqui, tá? Pensa que a reta está no espaço, tá? Um vetor de direção dessa reta seria um vetorzinho por aqui, tá? Está no espaço, tudo está no espaço. Ah, e se conhecemos um ponto aqui, por exemplo, esse ponto. Cadê? Esse ponto aqui, um ponto P. De novo, esse ponto aqui temos um vetor de direção, essa é a reta R, e temos esse ponto P. Esse ponto P que, de novo, determina um vetor. É esse vetor aqui, tá? Um ponto P que está sobre a reta. E como que podemos obter qualquer outro ponto da reta? Qualquer outro ponto da reta aqui. Deixa eu chamar a qualquer esse ponto, eu vou chamar de, sei lá, W, tá? O W é um ponto qualquer da reta R. Como que eu obtenho esse ponto? Ah, tá vendo aqui agora? Para obter esse ponto, o que eu teria que fazer? Eu posso formar um paralelogramo aqui, sim? Porque o vetor V é paralelo à reta R. Então, eu teria que fazer o quê? Teria que multiplicar por um escalar menor do que 1 para diminuir o vetor V, de tal forma que eu obtenha esse vetor daqui, o vetor W, como uma soma do vetor P, que vai ser esse aqui, o vetor P, e esse vetorzinho aqui, que vai ser lambda vezes V, sim? Então, todo ponto aqui na reta vai poder escrever de novo, dessa forma aqui. Dessa forma aqui, P, que é um ponto que eu conheço da reta, mais um lambda vezes o vetor direção, tá? Então, essa expressão algébrica já determina completamente a reta, sim? Então, no mesmo sentido que no plano, qualquer ponto da reta pode ser escrito dessa forma: P mais algum múltiplo escalar do vetor de direção, sim? Isso intuitivamente é bem claro, tá? E agora é justamente isso aqui, é isso que está aqui. Como que obtemos uma equação que descreve a reta? Tá, o que temos aqui? Se temos uma reta que estamos denotando por R aqui na apresentação, nos slides, R, o que fazemos com essa reta? O que conhecemos? O que podemos fazer com essa reta? Ah, temos um ponto. Se temos um ponto na reta e temos um vetor paralelo à reta, sim? Porque tem que ter um vetor que tenha a mesma direção, sim? Existe um vetor paralelo sempre, tá? Como que eu determino qualquer outro ponto aqui? E aqui está falando, isso que eu falei anteriormente. Um ponto P na reta, o que fazemos? Vai determinar um vetor, AP, sim? E V são paralelos, ou seja, é isso que estamos fazendo aqui. Esse ponto P, esse vetor aqui, seria paralelo. Esse é o vetor W menos P, sim? Seria paralelo ao vetor V, sim? São paralelos, então são linearmente independentes. Ou seja, um é um múltiplo escalar do outro, sim? Por quê? Já vimos anteriormente, quando que dois vetores eram linearmente dependentes, sim? Dois vetores são linearmente dependentes se um é um múltiplo escalar do outro, sim? Então, temos isso, que esse vetor AP tem que ser paralelo a V, sim? Então, daí vamos ter o quê? Daí vamos ter isso, que qualquer ponto da reta vai poder se escrever desta forma aqui, sim? Qualquer ponto pode se escrever dessa forma aqui na reta, tá? Então, essa é chamada a equação da reta, tá? Equação vetorial da reta. Por quê? Porque depende de um vetor, né? Obviamente, o vetor V, que é um vetor de direção, sim? Dá na mesma, no caso, se pensamos o A como sendo um vetor também, sim? Porque já falamos anteriormente que podemos pensar todo pontinho no plano, no espaço, como um vetor, sim? Podemos pensar esse pontinho como o vetor que está ligando o zero com esse pontinho, sim? Então, daria na mesma pensar assim, ok? Mas o que importa é isso. O que importa é que obtivemos uma expressão algébrica para os pontos da reta, sim? Esse aqui, que em geral vai se escrever assim, né? Se eu conheço
a reta R, 2 pontos, e do lado essa equação aqui, tá? Que vai significar o seguinte, que esse vetor V daqui, é o vetor direção da reta, o vetor diretor, se não me engano, peraí. Aqui, o vetor diretor, tá? Esse V vai ser o vetor diretor da reta, ou seja, o vetor que é paralelo à reta, tá? E o A, esse A que está aqui, vai ser um ponto que sabemos que está na reta, tá? Então, para determinar a equação vetorial da reta, o que eu preciso? De um ponto na reta, eu tenho que conhecer um ponto, pelo menos. Se não conheço nenhum, não tem como. Não tem como determinar uma expressão algébrica. Então, eu tenho que conhecer um ponto e um vetor que é paralelo à reta. Se eu conheço isso, eu já determino a equação da reta, que vai ser essa aqui. A equação vai ser essa aqui, tá? E, em geral, para saber, colocamos essa equação R, 2 pontos, essa equação para... o significado dessa notação é o seguinte, né? Que a reta R tem essa equação aí. P igual a mais TV, tá? Então, de novo, tá? Só para enfatizar um pouco. Como que eu conheço a equação de uma reta? Primeiro, a equação de uma reta é o quê? É uma expressão algébrica a qual vai me dar todos os pontos da reta, tá? A qual vai me determinar a reta inteira, tá? E o que eu preciso para determinar a equação da reta? Preciso um ponto da reta, o ponto A, tá? Preciso disso, conhecer um ponto da reta e um vetor paralelo à reta, tá? Se eu conheço um vetor paralelo à reta e um ponto A, eu já conheço todos os pontos de A. Eu posso escrever uma expressão algébrica que determine toda a reta, tá? Essa expressão algébrica, que é a que está na tela, é chamada equação da reta, tá bom? Então, é isso, equação da reta. Essa primeira equação que está aqui é chamada equação vetorial, por motivos óbvios, né? Porque depende de um vetor ali, o vetor explicitamente está ali, o V, sim? Então, tá. Esse V tem um nome, como eu já tinha falado. O V é chamado vetor diretor. E o T que está do lado do V é chamado parâmetro. Por quê? Se eu vou mudando o T, eu vou mudando o ponto P, sim? Então, quando eu percorro o T por todos os reais, eu vou obter todos os pontos da reta, tá? Tá vendo aqui, por exemplo, aqui, como que eu obtenho todos os pontos da reta aqui? Tem que fazer o V, multiplicar esse V por um lambda, sim? Ou seja, duas coisas, o V está ficando menor ou está ficando maior, sim? Com o lambda. E agora, se eu faço o lambda, esse lambda, percorrer todos os reais, o que vamos ter? Uma reta que está em cima de V, sim? E agora, se eu somo um ponto P, vamos ter o P está fora, está na outra reta. Se eu somo o ponto P, que está na reta R, o que eu vou fazer? Vou trasladar, tá? Deixa eu colocar isso aqui melhor no desenho. O que eu faço se eu percorro isso aqui? Lambda vezes V. Eu faço percorrer lambda todos os reais, ou seja, o conjunto de todos os múltiplos escalares do vetor V. Eu vou ter essa reta aqui, que eu vou chamar de L, tá? Vamos ter essa reta, sim? E agora, se eu conheço um ponto P, o que eu estou fazendo com essa reta? Se eu estou somando lambda, isso aqui, se eu faço isso aqui, P mais lambda V, só para deixar na anotação que está nos slides, vamos colocar A aqui, tá? O que eu faço aqui, então? Se eu faço isso aqui, A mais lambda V, com o lambda percorrendo todos os números reais. Se o lambda percorre todos os números reais, isso aqui vai ser uma reta, sim? Então, no final, o que eu estaria fazendo? Trasladando essa reta R para cima, aqui, para essa reta aqui, sim? E essa translação vai estar determinada por A, ou seja, eu estou somando A toda a reta, ou seja, vou obter essa reta aqui, tá? Então, é isso. Então, se eu mudo o parâmetro, o T, se o T percorre todos os reais, esse ponto P dali percorre todos os pontos da reta, tá? Então, o T é chamado parâmetro, o V, vetor diretor, tá bom? Ok, a equação vetorial da reta não é única. É óbvio que não é única. Por quê? De que depende a equação da reta? Não é única, mas estão relacionadas. Qualquer equação de uma reta está relacionada, tá? É, de que depende a equação da reta? De um ponto de passo, sim, onde a reta está passando por esse ponto, e de um vetor de direção. Existe um único vetor de direção, ou seja, um vetor paralelo à reta? Não, existem muitos, sim? Qualquer múltiplo escalar de V que eu pegue é um vetor de direção, é o vetor diretor da reta R, sim? De uma reta. E agora, o ponto A. Eu preciso de algum ponto do ponto A.
sim? Pode ser, por exemplo, pode ser qualquer ponto. Então, o ponto A é arbitrário também, sim? Pode ser qualquer ponto. Então, com um ponto, eu tenho uma equação, um ponto e um vetor diretor, eu tenho uma equação. Com outro ponto, e talvez o mesmo vetor diretor, eu tenho outra equação. E com outro ponto e talvez outro vetor diretor, eu tenho outra equação, tá? Então, sim, a priori parece que são várias equações, de fato, são diferentes equações, formalmente são diferentes equações, mas todas elas guardam uma relação entre si, tá? E vão determinar a mesma reta, tá? E, por último, o que já tínhamos falado, sim, que o indispensável para escrever a equação da reta, para saber a expressão algébrica que determina a reta, é o vetor diretor e um ponto de passo, sim? Ou seja, um ponto, o que está falando aqui no terceiro item das observações. O que eu preciso? Um ponto de passo e um vetor diretor, sim? É o único que eu preciso, é o indispensável, tá? Para escrever a equação da reta, para conhecer a reta algebricamente, ok? Ô, professor, Oi. nessa equação vetorial da reta, então deixa eu ver se eu entendi. Se eu mudo o vetor, ou se eu mudo o vetor V, eu vou mudar o ponto P, O ponto P, se muda o o vetor vetor V, V, sim. Por certo? exemplo, deixa eu fazer um exemplo concreto mesmo, tá? Para que fique mais claro, tá? Ou seja, o que estou querendo dizer, sim? Se temos um ponto, por exemplo, o que precisamos para obter uma reta? Um ponto e um vetor diretor, sim? Vamos supor que temos um ponto P aqui. Vamos pensar num ponto qualquer, 0, 0, 1, talvez, tá? E um vetor diretor, um vetor, tá? Vetor V, que seja o ponto, o vetor está no espaço, tem três coordenadas também, sim? 1, 0, 1, tá? Temos isso. E vamos encontrar com isso a equação da reta que passa por P e é paralela a V, sim? Obviamente, se temos uma reta retas paralelas a V existem muitas, sim? Mas que passam por um ponto dado, por um ponto determinado, é uma só, sim? Tem uma única reta que passa por esse ponto P e é paralela ao vetor V, sim? Como que eu determino a equação dessa reta? Vamos chamar essa reta de R, sim? Deixa eu aqui colocar melhor ponto A, que fique como nos slides, tá? Então, como que eu determino a equação dessa reta? A equação da reta é a seguinte: P, que é um ponto arbitrário da reta, é o quê? A mais T vezes V, sim? Onde o T tem que percorrer os números reais, sim? Tá, então agora seria só substituir aqui. O A é isso aqui, 001, mais T vezes 101, tá? Onde o T percorre os reais, tá? Essa seria a equação da reta, tá? Agora, por exemplo, a equação da reta R, que passa por esse ponto, tá? A reta, então, uma expressão algébrica que determina essa reta R é essa aqui, sim? Se eu conheço essa reta, se eu conheço essa expressão algébrica, eu já conheço toda a reta. Agora, eu estava falando, sim? A equação não é única. Por quê? Formalmente não é única. Por quê? Porque se mudamos o vetor diretor, por exemplo, esse outro vetor aqui, W, 2, 0, 2, é paralelo à reta R, sim? É paralelo, porque o que eu fiz? Eu só fiz crescer um pouquinho o V, sim? Então, se o V é paralelo à reta R, o W também é paralelo, sim? Então, e o W seria também um vetor diretor, sim? E, neste caso, com o mesmo ponto A, como que ficaria a equação da reta? Ficaria assim, P, A mais T vezes W, sim? W é um vetor diretor. E o T percorrendo os reais, sim? E se eu faço de novo essas continhas aqui, vai ficar assim. Se eu substituo, né? 001 mais T vezes 202, sim? Então, tá vendo que em aparência parece que não são a mesma coisa, em aparência, sim? Mas tem muita relação, sim? Então, estão relacionados entre si. Essa equação, essa outra equação daqui, tá? Não é a mesma, sim? Que a equação de cima, sim? Mas essas duas determinam a mesma reta, a reta R, tá? E agora, por exemplo, se mudamos o ponto, tá? Mudamos o ponto, já temos qualquer reta, e Sim. mudamos o ponto. Por exemplo, outro ponto que esteja nessa reta. Então, por exemplo, já que temos equações, sabemos o quê?
que, por exemplo, esse ponto aqui, é um ponto B, vamos chamar o ponto B, igual a 2, 0, 3, está na reta R, sim? Como eu sei que está na reta R? Porque esse 203, 203, eu posso escrever assim, 001 mais uma vez 202, sim? Ou seja, é um ponto desta forma aqui, com o t igual a 1, no caso, sim? Então, esse ponto P está na reta. Por que está na reta? Porque verifica a equação da reta, tá? E com esse outro ponto T, com esse outro ponto B, eu posso escrever outra equação da reta, sim? Como? Então, eu escreveria assim, ponto P igual a B mais T vezes um vetor diretor. Poderia ser o V ou poderia ser o W, sim? Vamos pegar o V, só para fixar ideias. T pertence aos reais. Então, de novo, agora é só substituir. 203 mais T vezes o V era 101, se não me engano. Era isso, sim? Então, essa seria outra equação da reta, sim? Então, tá vendo que são diferentes, sim? As equações aqui são diferentes. Essa aqui é diferente com essa outra aqui e é diferente com essa outra aqui. São diferentes, porém, elas dão a mesma informação. A informação que elas dão é o quê? É a reta. Essa equação determina a reta, no sentido que os pontos que verificam essa equação são unicamente os pontos da reta R, tá? Então, foi isso que eu estava falando, que obviamente temos várias equações, porque as equações dependem do ponto e do vetor diretor, sim? Mas que, de fato, embora essas equações sejam diferentes, elas dão a mesma informação, tá? Ok? Então, é isso, tá? Então, eu acho que a equação vetorial da reta, pelo menos, ficou claro. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Então, pontos e tá. Agora, uma observação também que é imediata é que dois pontos também determinam uma reta, sim? Porque se eu tenho dois pontos, eu já tenho a reta toda. Que todo mundo sabe que por dois pontos passa uma única reta, sim? Então, isso é fato. Tem dois pontos, um ponto aqui e outro ponto aqui. Por esses dois pontos passa uma única reta, R. Tá? Vou chamar esses pontos de A e B, como estão nos slides, tá? E por que esses dois pontos determinariam uma única reta? Tá, isso já é fato. Como que eu escreveria a equação dessa reta aí, conhecendo dois pontos? Tá? Vamos supor agora que conhecemos dois pontos e como que escrevemos a equação da reta? Tínhamos falado anteriormente. O que eu preciso para a equação da reta? Um ponto, conhecer um ponto e um vetor diretor, ou seja, um vetor paralelo à reta. Qual que seria o vetor paralelo à reta agora? Seria esse vetor aqui, né? Sim? Pronto, esse já é um vetor V. Sim? Então, com esse vetor e qualquer ponto, ou A ou B, eu já posso escrever a equação da reta. Qual que seria a equação da reta nesse caso? R tem por equação isso aqui. P igual, pega qualquer ponto, tanto faz. A mais T vezes V. Sim? Então, conhecendo dois pontos, de fato, eu consigo escrever a equação da reta, sim? Porque esses dois pontos determinam o vetor diretor. E conhecendo o vetor diretor, em algum ponto eu já consigo escrever a equação da reta, sim? Então, isso é imediato também, sim? Eu poderia também pegar o outro ponto, T vezes V, também. Poderia ter pego isso, sim? E teríamos outra equação, sim? Mas que também me dá a mesma informação. O conjunto de pontos que verifica cada uma dessas equações aqui é o conjunto de pontos da reta, tá? Que nem aqui, sim? Como eu sei que um ponto qualquer, por exemplo, está na reta R, vai estar na reta R se verifica a equação da reta, sim? Tem que verificar isso. E não está quando? Quando não verifica a equação da reta, sim? Ok, então isso aqui é isso o que eu falei, o que eu já falei aqui. Tá? Tem dois pontos distintos, um ponto A e um ponto B de uma reta. Então, com esses dois pontos, temos um vetor diretor. E se eu tenho um vetor diretor, eu já consigo escrever a equação da reta, a equação vetorial da reta, sim? Já, essa equação é chamada equação vetorial, justamente porque está dada em termos de vetores, né? Tem um vetor ali explicitamente, o V, sim? Pronto, então já temos isso, já temos alguns exemplos da equação vetorial, e agora vamos ver outros tipos de equações que, no fundo, dão a mesma informação, mas às vezes tem situações que, por algum motivo, é mais fácil escrever outro tipo de equações.
Mas que eu poderia? Eu poderia reduzir a equação vetorial, tá? Então, no fundo, se eu conheço a equação vetorial de uma reta, eu já posso conhecer todas as outras, tá? Por exemplo, tem este tipo de equações que são chamadas equações paramétricas da reta. Paramétricas porque dependem de um parâmetro, unicamente, vamos depender disso, tá? E como que eu faço, então? Qual que é a forma dessas equações aqui? Começamos com o seguinte, começamos com a equação vetorial de uma reta, tá? Então, essa equação aí é a equação de uma reta paralela ao vetor v, sim? E passando pelo ponto A, sim? Tá. Então, o P é um ponto arbitrário, sim? É um ponto genérico. Então, o P temos que escrever um ponto genérico da reta. Então, agora vamos substituir todo por coordenadas, tá? Então, o A é conhecido. Então, o A tem que ser um vetorzinho com 3 coordenadas. Conhecido, tá? Mas que vai ser genérico para nós também, tá? Vai ser conhecido porque estamos falando de retas genéricas, tá? Mas tem que ser um ponto dessa reta que esteja dado. O vetor V também tem 3 coordenadas aqui, sim? E o ponto P é um ponto genérico da reta, vai ter essas 3 coordenadas genéricas, sim? Então, incógnitas, tá? Tá, e agora, o que eu faço, então? Escreve esta equação daqui como pares ordenados, sim? Como triplas. Ah, o P, o que é o P? O P é isso aqui, sim? O A é isso. E o V é isso aqui, sim? Tá, pronto, é só isso. E agora é só operar. O T é um número real, é um escalar. Multiplicado por esse vetor ali, o que faz? O T multiplica cada coordenada, sim? E agora tem a soma de duas triplas, perdão. Como que eu faço isso? Somo coordenada a coordenada, sim? Então, no final, obtemos isso aqui, sim? E como é a equação da reta aqui, o t já está variando em todos os reais aqui, sim? O t está variando em todos os reais. Então, no final, obtemos isso aqui. No final, temos isso aqui, essa equação aqui, sim? Então, temos que o vetor, que é o ponto P, x, y, z, é igual ao ponto A1 mais TV1, A2 mais TV2 e A3 mais TV3. Ah, então, se esses pontos são iguais, as coordenadas deles têm que ser iguais também, sim? Então, a primeira coordenada do primeiro, que é x, tem que ser igual à primeira coordenada do segundo, que é isso, sim? E assim, segundas coordenadas são iguais, terceiras coordenadas são iguais, tá? E isso aqui, essas 3 equações aí vão ser o que chamamos as equações paramétricas da reta R, tá? É só isso. Por exemplo aqui, nessa reta, temos essa reta aqui, sim? Então, essa reta aqui, por exemplo, que já temos encontrado a equação vetorial, e vamos pensar que nos estão pedindo agora as equações paramétricas dessa reta aqui, tá? O que eu faço? Ah, o que eu faço? Pronto, o P é um vetor x, y, z, sim? Vamos deduzir de novo, tá? Vamos seguir os mesmos passos que os slides. O P é isso aqui. Ah, o B já está dado aí já. É 1,203, sim? É um ponto da reta. Mas, agora seria T vezes o vetor V, que no caso seria 101. 101. Pronto, então. E o T está mudando nos reais. Então, faz a mesma coisa que nos slides. Qual que seria a equação paramétrica dessa reta? X, Y, Z seria igual. O T multiplica cada coordenada e depois eu sumo coordenada a coordenada, tá? Vai ficar assim, 2 mais T, segunda coordenada fica 0, e na terceira coordenada 3 mais T, tá? Pronto, então no final, o que eu faço agora? Tenho que igualar as coordenadas, sim? Tem que ser iguais as coordenadas. Então, a reta R teria por equações paramétricas estas equações aqui. Perdão, x 2 mais t, sim? Y igual 0 e z igual 3 mais t, tá? Onde o t tem que percorrer os reais também, tá? Então, é isso. É só uma brincadeirinha aí, tá? Então, mas é outro jeito, sim, de expressar equações. Eu, por exemplo, poderia acontecer o caso reverso, que eu não conheça a equação vetorial, mas eu conheça a equação paramétrica, sim? As equações paramétricas me dão essa equação paramétrica. Com essa equação paramétrica, eu consigo encontrar a equação vetorial, sim? O que eu faço? O processo inverso, sim? O processo inverso. Ah, se isso aqui é a equação paramétrica, como vamos supor agora que temos a equação paramétrica. Isso aqui foi dado. E agora estão pedindo para mim a equação vetorial dessa reta. Ah, aí é fácil. Por quê? Eu precisaria do vetor direção aqui, sim? Qual que seria o vetor direção? Seriam os coeficientes do t.
sim? Aqui, o coeficiente aqui, que é 1, aqui não tem coeficiente, é 0, e aqui também é 1, sim? Então o vetor de direção para mim seria qual? Qual que seria o vetor diretor? O vetor diretor seria esse aqui. 1, o coeficiente do t, dessa equação aqui, da primeira, o coeficiente do t na segunda equação, que seria 0, e 1, o coeficiente do t na terceira equação, tá? E qual que seria um ponto de passo? Um ponto seria esse aqui. Os números que aparecem nas equações. 2, 0, 3, tá? E no final, então, qual que seria a equação paramétrica, perdão, a equação vetorial dessa reta? Seria essa aqui. 2, 0, 3 mais t vezes o vetor diretor. 1, 0, 1, sim? Seria a mesma coisa que aqui em cima, sim? Então, no fundo, essas duas equações são equivalentes. Conhecendo uma, eu conheço a outra, e vice-versa, tá? Então, como que eu vou escrever? Depende da conveniência. Ok. Ok, o vetor V é não nulo. Isso, sim, o vetor V não pode ser nulo, tá? Ok, então, esse vetor, por que não pode ser nulo? Porque o vetor tem que ser paralelo a uma reta, sim? E se for nulo, não está determinado, porque o vetor zero ele é paralelo a todo mundo, sim? Então, o vetor diretor tem que ser sempre diferente de zero. É diferente de zero sempre o vetor diretor, tá? Ok, então, se o vetor diretor é diferente de zero, ao menos alguma de suas coordenadas não é zero, sim? Ok, isso. Ao menos uma de suas coordenadas não é zero, tá? E as equações paramétricas também, de novo, não são únicas também, tá? E isso também vai ser imediato, sim? Porque a equação paramétrica, como vimos, no fundo, equivale a uma equação vetorial, sim? Se a equação vetorial não é única, a equação paramétrica também não vai ser única, sim? Se são duas coisas equivalentes, sim? Então também não pode ser únicas. Porque se fosse única, a equação vetorial teria que ser única também, coisa que não é, sim? Ok. E de novo também aqui a mesma coisa. Temos dois pontos. Então, esses dois pontos determinam um vetor diretor, sim? E com esses dois pontos podemos escrever também as equações paramétricas, tá? Ok. E aqui, tá. Ok, então já falamos das equações, da equação vetorial da reta, das equações paramétricas, e agora vamos falar das equações simétricas, tá bom? Então, o que vai ser isso aí? Tá, agora pensa de novo. Pensa sempre, se eu penso em retas, se eu quero sua equação, a equação da reta tem que ter um ponto, o ponto P é arbitrário, se o ponto P é um ponto qualquer da reta, é justamente o ponto que eu quero encontrar da reta, sim? Um ponto genérico. Então, para encontrar a equação da reta, eu preciso o quê? Um ponto por onde está passando a reta e um vetor diretor, sim? Se eu tenho essas duas coisas, eu já vi que eu consigo escrever a equação paramétrica, sim? Equação paramétrica da reta. Tem essa equação paramétrica, tá? Opa, ok. Então, vamos supor agora que se for o caso, que as três coordenadas do vetor forem diferentes de zero, então podemos obter outro tipo de equação. Como? Pegamos as equações paramétricas, que são essas aqui. Essas aqui são as equações paramétricas. Opa, tá? São as equações paramétricas. E dessas equações paramétricas, o que vai fazer? Vai isola o t. Isola o t em cada uma delas, tá? Então, t vai ficar aqui na primeira equação paramétrica. Se isolamos o t ficaria x menos a1 sobre v1. Na segunda, t ficaria y menos a2, v2. E na terceira, z menos a3, v3, tá? Mas é o mesmo t, é o mesmo t. Então, eu poderia igualar essas três expressões aqui. Essa com essa e com essa, sim? Ou seja, teríamos isso aqui, essas equações aqui, sim? No caso, aqui é importante, tá? No caso, essas equações só têm sentido quando o V1, o V2 e o V3 são diferentes de zero, tá? Todas as coordenadas do vetor diretor são diferentes de zero, tá? Então, essas equações que eu obtive também vão determinar a reta, tá? E essas três equações vão ser chamadas equações simétricas. E o nome está claro por quê também, sim? Está claro por quê. Simétricas. São simétricas mesmo, tá? Tá, só um exemplo concreto para ver aqui, para encontrar uma equação simétrica. Como que eu encontro, então? Por exemplo, já temos essa reta aqui, sim? Já vimos qual que é a equação paramétrica dessa reta aqui. A equação paramétrica é essa aqui, sim? X igual... Essa aqui não vai servir, porque
as coordenadas do vetor diretor têm que ser todas diferentes de zero, sim? No caso aqui, uma coordenada é zero. E a segunda coordenada do vetor diretor é zero, então ele não vai servir, não. Tá? Mas pensemos em outra. Pensemos em, por exemplo, encontrar a equação simétrica. As equações simétricas. Equações simétricas da reta que passa por exemplo, ponto A, 2, e é paralela ao vetor V. Tá? Todas as coordenadas diferentes de zero. Sim? Equações simétricas, então todas as coordenadas do vetor diretor têm que ser diferentes de zero. Tá? Por exemplo, esse vetor ali. Tá? Vamos encontrar as equações simétricas. Ah, como que eu faço isso? Eu poderia já aplicar direto a formulinha aqui, sim? Não custa nada. Mas se eu não lembro a fórmula, por algum motivo eu não lembro, de novo, essas equações ali, essa equação dali é equivalente às equações paramétricas. Vocês viram, né, que essas equações simétricas, elas vêm das equações paramétricas, que são essas aqui, sim? Tá. E as equações paramétricas, elas vêm da equação vetorial, tá? Então, o que que eu faria? No fundo, eu precisaria só conhecer a equação vetorial, sim? Ah, então, por exemplo, aqui. Ah, tem isso aqui. Qual que seria a equação vetorial dessa reta aqui? Ah, fácil. Equação vetorial tem a reta R aqui. Equações simétricas da reta R, vamos colocar aqui. Seria esse aqui. P igual ao ponto A mais T vezes o vetor V. Sim? Onde T está variando nos reais. Pronto. Então, o que seria aqui? A equação vetorial, primeiro. 2, mais T vezes 1, 2, 3. Tá? Com o T variando nos reais. Tá? Então, pronto. Essa aí seria a equação vetorial. Tá? Equação vetorial. Tá? Pronto. Tendo equação vetorial, é fácil conhecer as equações paramétricas. Sim? Como? O ponto P é um ponto arbitrário, x, y, z, da reta. E esse ponto P tem que ser igual a isso aqui. 2, mais T vezes 2, 3. Com o T nos reais. Sim? O que eu faço, então? Aqui na direita, o T multiplica cada coordenada, sim? E depois soma. E depois iguala as coordenadas. Ou seja, vai ficar isso aqui. X igual a 1 mais T. Y igual a 1 mais 2 vezes T. Tá? E Z igual a 2 mais 3 vezes T. Tá? Essas aqui vão ser as equações paramétricas da reta, T nos reais, sim? Essas aqui são equações paramétricas, tá? Pronto, já tenho as equações paramétricas. E agora, eu vi que as equações simétricas também, elas são obtidas a partir das equações paramétricas. Como? Em cada equação paramétrica, isola o T. Ah, pronto, então isola o T na primeira. Então ficaria T igual a quanto? X menos 1, sim? Isola o T na segunda. T igual a y menos 1 sobre 2. Isola T na terceira. T igual a z menos 2 sobre 3. Pronto. E agora, é o mesmo T, sim? É o mesmo T. Ah, então a equação simétrica da reta, as equações simétricas ficariam assim. X menos 1 igual a y menos 1 sobre 2 igual z menos 2 sobre 3, tá? Essas seriam as equações simétricas, tá? Então, é isso, é assim. As três equações assimétricas, as paramétricas e as vetoriais, elas são equivalentes. Eu tenho uma a partir de qualquer outra, tá? Por exemplo, se vamos pensar que temos isso aqui como dado. Foi dada essa equação aqui, tá? Tal reta tem por equações simétricas tais. Determine o vetor direção. Ah, isso é fácil, sim, porque qual que é o vetor direção? São os denominadores daqui, sim? Aqui tem o denominador 1, sim? Então, o vetor direção seria esse aqui. 1, denominador da primeira, denominador do segundo e denominador do terceiro, sim? E qual que seria o ponto por onde está passando? Ah, o ponto por onde está passando seria o quê? O negativo desses aqui, sim? Por quê? Porque como é que fazemos isso? A partir da equação paramétrica, isolamos o t. Então, os coeficientes desses aqui, no 1, desse 1 daqui, vai passar para o outro lado com o menos, sim? E esse 1 aqui era a primeira coordenada do ponto de passo, sim? Então, se temos as equações simétricas e queremos o ponto de passo, o que temos que fazer? Trocar de sinal a cada um desses aqui. Ou seja, aqui seria 1, aqui seria 1 e aqui seria 2, tá? Então, no fundo,
conhecendo uma equação, algum tipo das equações, ou a vetorial, ou a paramétrica, ou a simétrica, eu conheço as três, tá? Eu recupero as três equações, tá? Pronto. E aqui também é a mesma coisa que falamos antes. Se temos dois pontos quaisquer, também podemos obter dois pontos distintos, tá? Dos pontos tais que as diferenças das suas coordenadas sejam diferentes de zero, tá? Ou seja, dois pontos diferentes na reta, tá? Dois pontos diferentes na reta. Com dois pontos diferentes na reta, o A e o B, o que é que obtemos? Um vetor diretor, sim? Como? Fazendo a diferença de A com B, sim? Então, se temos o vetor diretor, agora é só substituir aqui nessa reta aqui. Só substituímos aqui nas equações simétricas. O V1, no caso, seria B1 menos A1. O V2 seria B2 menos A2. E o V3, B3 menos A3. Então, é outra forma de escrever unicamente. Tá? É outra forma. Tá? Não tem nada de especial. Tá? E por último, aqui que chamamos equações reduzidas da reta. Tá? Pensemos no seguinte. Pensemos que temos uma equação simétrica da reta, as equações simétricas da reta, tá? Então, se eu tenho as equações simétricas, eu já estou assumindo, já tenho que assumir que esse V1, V2 e V3 são diferentes de zero, tá? Eles não podem ser zero, porque eles estão no denominador, sim? Eles não podem ser zero. Então, temos essas equações simétricas da reta, tá? O que eu faço com essas equações simétricas? O que eu vou fazer com essas equações simétricas? Eu vou igualar a primeira com a segunda e a segunda com a terceira, tá? E eu vou colocar uma variável em evidência, tá? Por exemplo, nesse aqui, o que vamos fazer? Vamos isolar o y, tá? Se eu isolo o y, tem que passar o V2 para lá e depois o A2 somando para o outro lado, sim? Então vai ficar uma coisa assim, deste tipo aqui, tá? E a mesma coisa aqui. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, eu vou isolar o C. Então, o Z vai ficar em termos do X. E o Y também vai ficar em termos do X. Sim, vai ficar uma coisa deste tipo aqui, quando eu isole o Z. Sim? Eu teria que passar o V3 multiplicando para lá, para o outro lado. E depois o A3 somando. E vai ficar assim. Então, vai ficar dessa forma aqui. Tá? E essas aí são as equações reduzidas da reta. Eu poderia fazer isso para... eu isolei X e Y. Sim? Eu poderia fazer isolar X e Z, por exemplo. Colocar X e Z em termos de Y. Sim, daria na mesma, tá? Por exemplo, aqui, né? Dá na mesma, tá? Tá, vamos ver como é que... No fundo, isso é imediato também. Isso vai ser imediato das equações da reta. Se temos essa equação, por exemplo, essa equação simétrica, já vimos, sim? Essa equação simétrica, com essa equação simétrica, conseguimos a vetorial, conseguimos as paramétricas e todas. E tá. Como é que ficaria, então, as equações reduzidas? É fácil, sim? O que faz? Pega essa primeira equação, a primeira igualdade, esse aqui. O primeiro com o segundo, sim? E depois iguala o primeiro com o terceiro. Sim? Quando faz isso, iguala o primeiro com o segundo e o primeiro com o terceiro, o que vai fazer, então, no fundo? Então vai colocar o segundo e o terceiro em função do primeiro, tá? Ou seja, aqui, o que eu vou fazer daqui? Desse aqui, eu vou isolar o y. E dessa outra aqui, eu vou isolar o z, tá? Então, dessa primeira aqui, se eu isolo o y, o que dá aqui? Tá, vamos lá, com calma. 2x multiplicando 2, sim? Menos 2. Isso daria y menos 1. Tá, isola o y. Y ficaria igual a quê? 2x menos 1, sim? E aqui, isola o z. Deixa tudo em função do x. Então aqui ficaria 3x menos 3, z menos 2, tá? Então, o z ficaria assim, 3z menos 1, sim? Então quais vão ser as equações reduzidas da reta? Dessa reta? As equações reduzidas da reta vão ser essas aqui. Y, 2x menos 1, z, 3x menos 1, tá? Essas vão ser umas equações reduzidas, tá? Tá, e essas equações já vão determinar também a reta, tá? Eu poderia fazer a mesma coisa. Por exemplo, isola colocando o x e o z em função do y. Só fazendo uma ressalva, assim, só está falando isso, sim, que de fato é necessário para nós para escrever as equações simétricas, sim, por causa da divisão por zero, aqui, por causa da divisão por zero aqui. É necessário que cada uma das coordenadas do vetor v seja diferente de zero para escrever essas equações, sim, porque estão
as coordenadas estão no denominador, sim? Se, por exemplo, o V1 fosse zero, eu não poderia escrever x menos A1 sobre zero. Isso não faz sentido. A divisão por zero não existe, sim? Talvez eu poderia escrever, deixar essa igualdade e tentar interpretar a outra igualdade, tá? Mas formalmente isso não faz sentido, tá? Então, por isso, para tentar evitar problemas, colocamos V1, V2 e V3 diferentes de zero, sim? Claro, é claro que existem retas onde o vetor diretor não tem todas as coordenadas diferentes de zero, sim, é claro. Já vimos um caso, inclusive, sim, quando tinha uma coordenada diferente de zero, foi o exemplo com o que começamos. Tinha uma coordenada zero e encontramos a equação paramétrica, a equação vetorial, perdão, sim? Então, a equação vetorial sempre existe. Agora, as equações simétricas, elas têm esse requisito, as coordenadas do vetor têm que ser diferentes de zero, sim? Para não complicar a vida quando estamos fazendo a divisão, sim? Então, é necessário para escrever equação simétrica isso, tá? E na paramétrica não precisa também disso, tá? A paramétrica preserva meio que as mesmas propriedades que a vetorial, tá? Não precisa que o V1, o V2 e o V3, as coordenadas sejam diferentes de zero. Se alguma coordenada é diferente de zero, é igual a zero, também dá para escrever as equações. Também já fizemos um exemplo, sim? Sim. Mas é uma boa observação. Se o que acontece quando é zero, de fato, alguma coisa tem que acontecer. Né? Existem retas com vetor diretor, com coordenadas, com alguma coordenada pelo menos zero. Claro que existem, sim, existem retas. Como que eu interpretaria essa equação paramétrica, essa equação simétrica? Sim? É uma boa observação, de fato. Como que eu interpretaria isso? Sim? Então, não existe o mesmo, ou sei lá, será que pode ter uma interpretação? Sim? Para nós não vão existir mesmo, tá? Só para evitar problemas, para não caírem meio que anomalias, tá? Então, sempre para escrever equação simétrica, o V1, o V2 e o V3 vão ser diferentes de zero, tá? É isso. E tá, já falamos aqui disso, equações reduzidas, sim? E de fato, como as reduzidas também vêm das simétricas, também precisamos aqui, sim? Vamos precisar isso, tá? E aqui, como tinha falado, sim? Equações reduzidas também vamos ter várias. Por quê? Uma equação reduzida é basicamente o quê? Colocar duas variáveis em função da outra. Então, por exemplo, colocar x, y, aqui colocamos y e z em função do x. Poderíamos ter colocado x e z em função do y, ou x e y em função do z, tá? Daria na mesma, tá? Por exemplo, aqui temos essa equação paramétrica, mais essa equação, perdão, reduzida, sim? Mas poderíamos ter outras equações reduzidas aqui, sim? O que eu faria? Em lugar de igualar, a equação paramétrica é essa aqui. Em lugar de igualar a primeira e a segunda, vamos igualar, por exemplo, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira, a segunda e a segunda e a terceira. X menos 1, ou seja, vou deixar tudo em função de y, tá? X menos 1, y menos 1 sobre 2 e tudo em função de y menos 1, c menos 2 sobre 3. Tá? Ou seja, vou trabalhar com essas duas equações aqui. Tá? Essa aqui e essas outras aqui. Igual a primeira e a segunda e a terceira. E depois vamos isolar o x e vamos isolar o y. O z, perdão. Tá? Então, isolo o x. Aqui, tá? Fazendo direto aqui, tá? Ficaria o quê? Y meios menos meio mais 1, sim? Então, y ficaria, x ficaria y meios mais meio. E aqui o z, multiplicamos aqui, ficaria 3 meios menos 3 meios igual a z menos 2, tá? Passa o 2 para lá, isola o z, ficaria 3y sobre 2 mais 2, sim? Mais meio aqui. Então, é isso, é isso. Então, a equação da reta, a equação reduzida, neste caso, ficaria assim. Que é a mesma reta, sim? Ficaria assim. X igual a y meios mais meio. Z igual a 3y meios mais meio, tá? Então, seriam outras equações reduzidas, tá? Mas tá vendo? Não são únicas, sim? Então, aqui coloquei x e z em função do y. E nessa outra aqui, eu coloquei y e z em função do x, tá? Então, é isso. Então, é isso que temos para falar hoje. E temos aqui alguns exercícios, tá? Que eu já fiz aqui nos exemplos, já fiz várias coisas parecidas com isso aqui. Eu acho que isso aqui não vai ser problema para vocês fazer.
tá? Então, vamos ficar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, estou à disposição, sim, estamos à disposição.